Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando esse nosso maravilhoso estatuto, o regime jurídico único, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810 de 94, né? Desculpa, gente, como a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando aqui assunto por assunto e agora chegou a hora da gente tratar o Instituto da Transferência, né? E aí, professor, fala um pouquinho da transferência. Transferência, você vai ser transferido de um lugar para outro, né? É fácil, né? Só que é o seguinte, o que acontece? Isso você tem que tomar muita atenção, tomar muito cuidado, aliás, ter muita atenção, porque estatuto para estatuto muda o Instituto da Transferência, né? Então, eu como já tive a oportunidade de estudar e dar aula, preparar e dar aula e diversas aulas sobre os estatutos do Brasil todo, então são coisas aí que costumam se diferenciar em relação aos demais estados. Esse Instituto da Transferência está aqui no capítulo 5. Então nós vamos falar aqui, ó, transferência, remoção e redistribuição. Nesta aula, a gente vai trabalhar do Instituto da Transferência e o Instituto da Remoção. Professor, aquela maravilhosa dica, claro que eu dou a dica para vocês, né? Com certeza, o examinador, se quiser dar uma aprofundada no assunto, ele vai cobrar uma questão que envolva os três institutos, transferência, remoção e distribuição, porque são muito próximos aí e fácil de confundir. Então vem comigo, 43, transferência, né? Transferência é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para outro cargo de igual denominação e provimento de órgão, mas no mesmo poder, né? Ou seja, transferência, primeira informação importante, que é exclusivo para servidores de provimento efetivo, ou seja, servidores de carreira, né? Nessa perspectiva, ó, para outro cargo de igual denominação. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui situação 1. Então, o cara, eu vou colocar aqui um bonequinho, né? Ele está aqui hoje. Ele ocupa o cargo de professor. Tá? Ele ocupa o cargo de professor. Para outro cargo de igual denominação, ele tem que ser transferido, preste atenção, obrigatoriamente, para outro cargo de professor. Bacana. Faz sentido? Com certeza, né? Isso aqui é lógica, né? De outro órgão. Olha aqui, importante, né? Ou seja, hoje ele faz parte aqui, ó, ele está na estrutura da SEDUC. Tá? Da SEDUC. Outro órgão. Eu vou colocar aqui, outro órgão, Secretaria de Saúde. Ah, professor, lá na Secretaria de Saúde tem a superintendente da escola de saúde e lá na escola de saúde tem a previsibilidade, tem a criação de cargo de professor. E no mesmo órgão, olha aqui, SEDUC, Poder Executivo, SES, Secretaria de Saúde, Poder Executivo. Então, neste caso aqui, poderá ser processado o pedido de transferência, né? Resumindo para vocês, a transferência 100% de servidores efetivos, tá? Sempre tem que ser outro órgão, porque o mesmo órgão vai ser remoção, que a gente vai explicar já já. O outro órgão, SEDUC no caso aqui, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, mas do mesmo poder, Então, isso aqui pode ser, este caso aqui, o exemplo prático que eu passei, poderá ser processado o pedido da transferência, né? Vamos lá, tem mais? Com certeza, né? Agora, artigo 44. O que trata o artigo 44? O artigo 44 trata da remoção. Professor, remoção é diferente de transferência. Vamos lá, a remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. De novo, mesma coisa, ó, tanto a transferência quanto a remoção, a obrigatoriedade de ser servidor de carreira efetivo para outro cargo de igual denominação. Vamos escrever aqui. Então, você está aqui, olha aí, você ocupa o cargo, de novo, professor. Tá? Então, obrigatoriamente, se você quer usar o Instituto da Remoção, você tem que ser outro cargo também de professor. Ok? Tá? Então, tem uma vaga aqui, você vai para outra vaga lá.
para outro cargo de igual denominação. E forma de provimento. Olha aí, outra forma de provimento, né? Ó, professor, tá certo? E do mesmo poder. Mesmo poder e, olha o E também que está, no mesmo órgão que é lotado. Então, você está aqui, ó, SEDUC, né? SEDUC. Então, você tem que ir para o mesmo órgão, SEDUC aqui. Tá? Do que é lotado. Olha a palavrinha lotado aqui. Então, lá na SEDUC, você está lotado na escola, vou colocar aqui, escola 34, meu número da sorte, ok? Então, você tem que ser lotado, ó, você tem que ser no mesmo poder, no mesmo órgão, você tem que ser lotado, claro, em outra escola. Você vai para a escola 134. Ah, professor que gosta do 34, né? Tá aí, ó, sempre vão. Então, neste caso aqui, você é um exemplo que poderá ser processado o pedido da remoção em conformidade ao artigo 149 da Lei 5.810. Poxa, professor, eu estou aprendendo. Cara, aqui você vai aprender na exaustão, cara. Pode ter certeza que você vai ficar super competitivo estudando comigo, ok? Bacana. Então é o seguinte, nós temos aqui o Instituto, atenção, tem o Instituto da Transferência, Remoção e da Distribuição. E aí, professor, vamos fazer um treino? Um exercício rápido para a galera. MPE, FADESP 2012, cargo de analista. Acerca da remoção, transferência e da redistribuição, considere. 1. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Ok, bacana. Para outro igual de igual denominação. Ok, professor. E provimento. Ok. De outro órgão. Errou. Tá errado. Tá errado. É porque a remoção é do mesmo órgão, mas do mesmo poder. Esse cara aqui trata-se do Instituto da Transferência. Tá aí, transferência. Tudo bem, está errado aqui, então o primeiro já está errado. 2. A transferência é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo ou função. Ó, deslocamento, gente, do servidor com o cargo já está errado. Esse deslocamento ele leva a vaga dele para lá. É um caso da redistribuição. Redistribuição, ou seja, o item 2 também está falso, né? 3. A redistribuição é a movimentação do servidor, tá? É a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, né, para outro cargo de igual denominação e provimento do mesmo poder e do mesmo órgão. Não é o Instituto da Redistribuição, mas sim da remoção. Então, o item 3 também está errado. Logo, nós temos o item 1, o item 2 e o item 3 errados. Todos os itens estão incorretos. Gabarito, letra D de dado. Estamos aí, gabarito, letra D de dado. Fazendo o nosso curso aqui, você vai acertar todas as questões com certeza. Letra D de dado, né? Tá errado essa questão aqui. Bacana? Vamos lá. Artigo 44, ainda da transferência, tá? Ele vai trazer o quê? As possibilidades de transferência. São duas, né? Então, a transferência, só recordando, é aquela que você vai se transferir para o outro órgão do mesmo poder. Essa transferência para o outro órgão do mesmo poder só pode ser a pedido do servidor, ou seja, de vontade do servidor, né? Ou por permuta, a requerimento de ambos os servidores interessados. O cara está na SEDUC, o cara está na Secretaria de Saúde, ele quer fazer o quê? Ele quer permutar. Então pode isso, mas tem que ter anuência, tá certo? E manifestação de vontade de ambas as partes. Então pode ser a pedido do servidor e a permuta, né? Vamos lá, artigo 45. A transferência será processada atendendo à conveniência do servidor, desde que no órgão pretendido exista cargo vago e igual denominação. Ou seja, este item, artigo 45, está falando três coisas, né? A primeira coisa mais importante, né? A transferência será processada atendendo à conveniência do servidor. Será processada atendendo à conveniência do servidor. Ou seja, não cabe remoção, aliás, não cabe transferência de ofício, ou seja, eu vou transferir você
por vontade da administração pública, né? Ou seja, a transferência somente será processada atendendo aí o interesse, a conveniência ou aceite do servidor. Não pode ser obrigado. O primeiro ponto importante da transferência que diz o artigo 45. Demais, né? Segundo, para processar a transferência tem que ter um cargo vago e de igual denominação. Professor são os requisitos para o processamento da transferência, né? Artigo 46, também falando da transferência, o servidor transferido somente poderá renovar o pedido após decorridos 2 anos de efetivo exercício no cargo. Ou seja, você não pode ficar pedindo transferência todo mês. Você tem que ficar 2 anos de efetivo exercício no cargo lá onde você foi transferido, né? Bacana, justo, com certeza, é muito legal isso aqui. Vem lá. 9. Não será concedida transferência. Então, o legislador também trouxe aqui as hipóteses, né? Trouxe as hipóteses na qual não pode ser processado o pedido de transferência. Primeira hipótese, para cargos que tenham candidatos aprovados em concurso com prazo de validade não esgotado. Faz sentido, com certeza, né? Então você não pode transferir para um outro órgão, né? Que tem lá uma lista de espera, lá tem candidatos aprovados aguardando nomeação, né? Porque você vai prejudicar os candidatos aprovados no concurso. 2. Para órgãos da administração indireta ou fundacional, cujo regime estatutário não seja estatutário. Professor, quais seriam o regime estatutário desses órgãos, então, da administração indireta, né? Indireta seria seletista, né? Professor, quais são os órgãos da administração indireta que nós temos, né? Nós temos 4 órgãos indiretos. Temos autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Ou seja, no caso aqui vai caber sua fundação ou autarquia, desde que seja regidas por essa lei 5.810, seja estatutário. Faz sentido? Com certeza. Terceira hipótese de não transferência do servidor em estágio probatório. Se ele não foi confirmado no cargo, por que ele já quer se transferir, né? Tem que ser confirmado no cargo para solicitar o Instituto da Transferência, né? E, finalmente, nosso artigo 48, o último dispositivo da aula de hoje, né, dessa aula curta nossa, que vai tratar das transferências de membros, né? A transferência de membros da magistratura, Ministério Público, Magistério e da Polícia Civil será definida, aliás, no âmbito de cada poder do regime próprio, né? Eu falei aqui exemplo de professor somente para ilustrar, porque aqui, ó, magistério tem lá a lei orgânica do LOPEB, a lei orgânica básica do magistério que vai definir. Então, nesses casos aqui da polícia, Ministério Público, magistratura e professores, terá o seu próprio regime próprio para poder avaliar a situação. Bacana? Pronto, rapidão. Tratamos aí da transferência e da remoção. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua. Então é isso mesmo, gente. Quando eu falo que os momentos que você mais quer na vida são aqueles momentos de propósito, tá? Então você tem aquele propósito, cara. Então, você tem que buscar aquilo, não aquelas coisas momentâneas, transitórias. Isso vai dar o quê? Vai ser um fio condutor para o seu sucesso, para a sua felicidade. Isso que é importante, a felicidade. Um forte abraço, eu fico com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá